Bom dia, graça e paz a todos os admiradores da Palavra de Deus, da tradição escrita. Eu estou aqui na rua, nesta manhã, gravando esse vídeo para declarar que por volta das 4h37 da madrugada, de ontem para hoje, eu saí nas ruas, em busca de evidências do cumprimento da premonição daquele sensitivo, mediúnico, espírita, né? Eu não posso nem chamar de profeta, nem de pastor, né? Aquele charlatão que trouxe a premonição de que na madrugada de ontem, a partir da meia-noite, haveria de ocorrer fenômenos extraordinários, né? O anjo da morte, a praga da morte haveria de entrar nas casas e que era para todos aqueles que creem em Cristo Jesus, que professam a fé em Cristo Jesus, né? Ele estava alertando o povo de Deus para que o povo de Deus viesse a se precaver, né? E se preparar, né, para um fenômeno extraordinário, né, miraculoso. Aquele charlatão, ele criou uma profecia com 3 conteúdos históricos que ocorrem na Bíblia Sagrada, usando a Bíblia, a palavra de Deus, a tradição escrita, como ferramenta de confirmação de suas ideias. O cidadão, o pastor Ezequias Silva, provavelmente comeu uma feijoada na madrugada e foi dormir de barriga cheia e começou a ter visagens, premonições. Eu não posso nem chamar de visões e revelações, porque profecias e revelações não é aquilo que aquele charlatão tem disseminado nas redes sociais. Profecias e revelações não é visões imediatas, sonhos, né? Não é premonições. Profecias e revelações, de acordo com as Escrituras, é outra coisa, né? Não premonições, né? E visagens, sonhos, como diz em Ezequiel, capítulo de número 23, versículo de número 23. Até quando sucederá isto no meio dos profetas que profetizam mentira do seu próprio coração? Até quando vão fazer o meu povo tropeçar e errar, esquecendo-se do meu nome por conta dos sonhos e visões que cada um contam ao seu companheiro, assim como se esqueceram do meu nome por conta de Baal? Verifica lá, Ezequiel, capítulo 23 e versículo 23. Até quando sucederá isso, fazendo errar o meu povo, desinquietando o meu povo, tirando o sossego, a paz do meu povo, com visões, revelações e sonhos que cada um conta ao seu companheiro, fazendo com que se esqueçam do meu nome, assim como esqueceram do meu nome por conta de Baal. E é isso que esse falso profeta, esse médium espírita, esse falso profeta tem disseminado nas redes sociais. Ele usou 3 pontos históricos registrado nas Escrituras Sagradas, na tradição escrita, a saber, Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 21 ao 26. Ele não trouxe nada novo. O que ele trouxe foi a história da Páscoa, a história da expiação, a história do sangue. Para quem conhece sobre as ferramentas de interpretação hermenêutica, sabe muito bem que aquele contexto histórico, veja bem, não é uma profecia,
não é uma revelação, não é uma premonição. É um contexto histórico onde Deus decidiu humilhar 10 deuses do Egito, e a última praga, a 10ª e última praga, era a morte dos primogênitos. E Deus disse ao povo de Israel, a nação eleita, o povo escravizado no Egito, que agora estava errante no deserto, uma odisseia rumo à terra prometida, e Deus disse para eles matar um cordeiro e aspergir o sangue nos umbrais da porta de suas casas e nas janelas. E todo aquele que não fizesse a aspersão do sangue do cordeiro sobre os umbrais de suas portas, à meia-noite o anjo do Senhor, ou o próprio Senhor, ou a praga da morte, haveria de sair de casa em casa e levando o primogênito. E todos aqueles que aspergiram o sangue do cordeiro sobre os umbrais das suas portas, a casa houve paz pela manhã. Mas todo aquele que não aspergiu o sangue do cordeiro sobre os umbrais de suas portas, pela manhã houve luto. Houve luto, olha bem o que eu estou dizendo. Houve luto pela manhã na casa que não houve aspersão do sangue. E aí ele pega esse contexto, aliás, ele pega esse texto, tira do seu contexto e forma uma profecia falsa em um pano de fundo apocalíptico, com base em Apocalipse capítulo 6 e versículo 8, falando-se sobre o cavalo amarelo e as disposições que estamos vivendo hoje, dos fatos ocorridos através, né, desta tal pandemia, esse pandemônio criado, né, pela conspiração, ou pela teoria das conspirações, né? Ele aproveitou o ensejo e criou uma profecia, né? Ele tem uma ideia pré-concebida, dorme de barriga cheia, sonha com ocorridos escatológicos, e aí ele formula uma base, né? Uma base exegética, não é exegese, é uma exegese, e procura dar autenticidade à sua visão, à sua visagem, à sua revelação, ao seu sonho. Ele procura dar autenticidade usando a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a única regra de fé e prática de todo cristão. Se a Bíblia é a única regra de fé e prática e não pode haver nenhuma profecia sem a base bíblica, ele usou a Bíblia como ferramenta de confirmação desse sonho que ele teve, né? Com base em Êxodo 12, 21 ao 26 e Apocalipse 6, versículo de número 8. Isso não é base. Isso não é base para o que ele viu, ou para o que ele sonhou, ou para o que ele diz ter sonhado e visto. Isso não é base. Contexto histórico não é base. Não pode fazer doutrina em cima de algo histórico que já passou, ou algo que ainda há de acontecer. Não pode se criar doutrina dessa forma. Foi o que ele fez. Então eu estou aqui no meio da rua para mostrar para vocês que não está havendo luto nas ruas. Tá aqui, ó. Eu passei pela madrugada e agora estou passando de novo. Ali tem um barzinho que fica aberto a madrugada inteira e não tinha nada de morte na frente desse boteco. Pontos comerciais que estão para lá, eu passei por lá, né? Fui até aproximadamente aí uns 500 metros, mais ou menos. Estava muito escuro. Olha lá, para lá também, né? Não tem luto. Segundo a profetada do pretensioso, capicioso pastor Ezequias Silva, os cristãos estavam sendo alertados, o povo de Deus estava sendo alertado para se precaver da morte que haveria de entrar se eles não ungissem as portas de suas casas, se não ungisse a janela. A unção. Ungir com o quê? Com óleo? Que tipo de óleo? Óleo de cozinha?
O óleo de oliva, que óleo seria esse? O óleo que a gente usa para ungir enfermo na igreja, os presbíteros, pegar os presbíteros, né? É outro assunto esse negócio do óleo, mas eu vou falar um pouco sobre a questão do óleo agora, né? Só para refutar esse charlatão. Olha aqui, eu andei as madrugadas todas aqui nas ruas de casa. Eu vou subir mais uma vez aqui para vocês verem por onde que eu andei pela madrugada, em busca de indícios e vestígio de cumprimento da profecia desse charlatão, né? Da premonição desse charlatão. Vamos subir, eu vou subir agora e vou mostrar rua por rua onde que eu andei para encontrar indícios. Aqui nesse condomínio, né, onde eu resido, com a minha família, minha esposa, os filhos, esses prédios que tem aqui, nem todos são cristãos, nem todos são evangélicos, nem todos conhecem esse charlatão e provavelmente não ungiram os umbrais das portas de suas casas, nem ficaram presos dentro de casa com a janela e porta fechada. Pelo contrário, essa madrugada o pessoal daqui fez umas festas aí em alguns apartamentos, né? E lá em cima, próximo da quadra, eu vou subir até lá para vocês verem. Fica também um comércio móvel e o pessoal senta lá com bebida, suas latinhas, suas garrafas, narguile, fuma narguile, bebe, né, sua cervejinha e tal, vinho, conversa a madrugada inteira, fuma seu cigarrinho lá, né? Eu passei por lá e não vi indícios, né, de cumprimento da profecia desse charlatão. Vamos subir as ruas aqui. Primeiro vamos passar em frente à minha rua, tá? E vocês vão ver a diferença entre o contexto histórico de Êxodo, capítulo de número 12, versículo 21 ao 26, diz que quem não ungiu os umbrais de suas portas, né, a praga da morte entrou e houve luto pela manhã. Ó, não tem luto aqui na rua. A minha rua é essa aqui, ó. É aqui a minha rua, né? Vamos subir aqui, tem mais uma rua, né? Não houve luto, a profecia desse charlatão é falsa, vocês vão constatar isso. Entre essas casas existem pessoas que são evangélicos, existem pessoas que são judaizantes, existem pessoas que são umbanda, candomblé, tem seixonoye também, né? Então aqui, ó, mais uma rua, não tem luto. Eu não vou ficar levantando muito o celular e apontando para as casas, para ninguém pensar aqui que o morador da rua de baixo tá fazendo aqui, filmando os apartamentos das ruas de cima. Então eu só vou passar pelas ruas para vocês verem que não tem luto, não houve morte, e a profecia desse cidadão aí é falsa, né? Pastor Pedrosa, eu passei toda a madrugada circulando por essas ruas. Tá aqui, ó, mais uma rua, né? Então, Pastor Pedrosa, eu passei a madrugada de ontem para hoje, por volta das 4h37 da manhã, em cada rua dessa daqui, e não vi indício algum do cumprimento da profecia ou da premonição desse charlatão, Pastor Ezequias Silva. Tá aqui, ó, mais uma rua, aí, tá? Na volta nós vamos passar por ela. Aqui está, vou subir mais uma rua, né? Mais um aglomerado de prédios, né? E eu vou mostrar para vocês que há paz nas casas onde não são cristãos, provavelmente não se trancafiaram dentro de casa e nem aspergiram óleo ungido com oração cristã para
manter a paz e a harmonia no dia de amanhã, no dia seguinte. Tá aí, ó, vou passando aqui na rua para vocês verem e constatar que não está havendo luto, pelo contrário, está havendo festa. Ele usou Êxodo, capítulo de número 12 e versículo de número 21 ao 26 e fundiu um texto, né, veterotestamentário com um neotestamentário, que no caso é Apocalipse, né? Aquela passagem de Apocalipse que fala a respeito do cavalo amarelo, né? Que se encontra no capítulo 6 e versículo 8. Estou passando aqui, não está havendo luto, as casas estão em paz. Tem Umbanda, tem Candomblé, tem Seixonoye e entre outras mais seitas. Tem até ocultismo, satanismo, claro que tem. Todo lugar tem. Então tá aí, ó. Não houve luto na casa de ninguém, que não ungiu as suas portas. Ah, inclusive, tem uma casinha ali na frente que eu passei, um dos prédios tava até com o portão aberto, né? Cada prédio desse aqui tem aproximadamente 6 apartamentos. Onde eu moro é o térreo, né? Então são 6 apartamentos. E tava com o portão aberto pela madrugada. E não houve entrada da praga da morte. Os portões que estavam abertos era esse e esse aqui, ó. Ainda estão abertos, da mesma forma que estava na madrugada. Não está havendo luto na casa de ninguém. As crianças estão brincando. Tá aqui, ó. Vendo? Então não houve luto na casa de ninguém. Isso é uma falsa profecia. É um falso profeta, né? Que trouxe uma premonição depois de ter comido uma feijoada na madrugada, né? Aqui são 3 construtoras. Tem aqueles apartamentos onde eu moro, né? Em um deles. E tem aqueles ali que estão perto da quadra. Tá vendo? É outra construtora. E também tem ali embaixo, nessa rua de baixo. Eu tô na rua de cima, na última rua de cima. Tá lá, ó. Tá vendo aqueles apartamentos lá? Ó, aqui, ó. Aqueles apartamentos ali, ó. É outra construtora, né? Ali também, ó. Aqueles ali, ó. Esses. É outra construtora. E onde eu tô, né? Aqui é outra construtora. São 3 construtoras, né? E em nenhum deles houve luto pela manhã de hoje, né? Do dia 30, na madrugada do dia 30, como ele disse, que na madrugada meia-noite, no dia 29 eles iam fazer um jejum, mas no dia 30 ninguém poderia sair de casa. Eu saí às 4h37 da manhã. Pastor Pedrosa saiu por volta das meia-noite. E eu vi que ele fez um vídeo de aproximadamente 5 a 6 minutos de caminhada, né? E eu tô aqui já atingindo 19 minutos e 3 segundos, né? Então aqui, ó, onde eu estou, próximo a essa arvinha aqui, aqui é a quadra do condomínio, tá? A quadra onde o pessoal fica a madrugada toda jogando bola. O pessoal aqui passa a madrugada mesmo, né? Curtindo aqui, né? Brincando, traz as crianças. E aqui nesse ponto onde tem essa árvore aqui, ó, exatamente aqui, nesse ponto aqui, né? Aqui para um comércio ambulante, uma perua, uma Kombi, né? De lanches, pastel, hot dog, cheeseburger, né? E o pessoal coloca algumas cadeiras aqui, né? Coloca algumas cadeiras aqui
e fica aqui, né, fumando um narguile, bebendo a sua cerveja, tomando o seu vinho, conversando a madrugada inteira, tá? Aqui a visão lá de baixo, tá vendo? Tô na rua de cima. Então aqui, ó, exatamente aqui, ó, olha, ó a marca do óleo aqui, ó. Marca do óleo, né? Enfim. Aqui é a outra construtora que eu falei, esse prédio aqui, não tem luto, não tô vendo ninguém chorando, desesperado, apavorado, né? Porque não ungiu as portas de suas casas. Não tô vendo ninguém desesperado, né? Vou descer aqui embaixo agora para vocês verem, para mim concluir esse vídeo, né? Vamos ver aqui se tem luto nessa rua de cima. Tá aqui, ó. Não está havendo luto, tá bom? Olha aí, tranquilidade, paz, calmaria. Tem uma senhora descendo ali, né, saindo de dentro do apartamento dela. Enfim, o cidadão pegou algumas passagens bíblicas, né, veterotestamentária, e fundiu com a escatologia, né, apocalíptica, e criou uma profecia falsa, né? E ainda ensinou uma doutrina sobre unção de objetos inanimados. Eu queria saber de onde que ele tirou base para unção de objetos inanimados. Porque de acordo com as escrituras, o óleo da unção não é qualquer óleo, não é óleo de cozinha não, meu irmão. Não é óleo de cozinha, não é o azeite de oliva. Pelo contrário, se você examinar as escrituras, né, Êxodo capítulo 30, em versículo 30, né, a unção para a administração sacerdotal, unção, né, é com um óleo de uma fórmula específica, uma fórmula especial, uma fórmula que não poderia ser copiada. Está em Êxodo capítulo de número 30, sobre esta fórmula, né, que não poderia ser copiada, e deveria ser derramada apenas sobre a cabeça dos filhos de Levi. Não poderia ser derramado sobre carne de homem algum, a não ser dos filhos de Levi, segundo a ordem de Arão. Não é qualquer um levita, não. Não é porque é da tribo de Levi, levita, que podia ser ungido com óleo da sagrada unção, não, né? Você vai encontrar referência em Êxodo, capítulo de número 29, verso 7, né? Que a unção deveria ser derramada sobre a cabeça dos filhos de Arão. Êxodo, capítulo 29, versículo 21, também vai falar sobre isso. Deveria ser derramada sobre a cabeça dos filhos de Arão. No versículo de número 32, diz a seguinte: não se ungirá carne de homem algum, nem fará fórmula semelhante. Ou seja, Deus deu uma fórmula que não podia ser copiada. Não fará fórmula semelhante. Não fará semelhante composição. É uma fórmula de uma composição que não poderia ser copiada, né? Santo será, santo é e santo será para vós, essa fórmula. Agora você pode encontrar também, falando sobre o óleo da unção, em Êxodo capítulo de número 35, versículo 15, também o versículo de número 28, Êxodo 37, 29, Êxodo 39, 38, Êxodo 40, versículo de número 15. Você vai encontrar também em Levíticos, capítulo de número 8, verso 10, verso 12, verso 30, Levíticos, capítulo 7, Levíticos, capítulo de número 21, verso 10 e 12, Números, capítulo 18, versículo 8 ao 20. A tribo de Levi é subdividida em 3 famílias. Agora você vai aprender uma aula nova, viu, pastorzinho Ezequias Silva? Para você nunca mais, né, meter a besta de ficar criando doutrinas em cima do que você não conhece, nunca estudou. E ainda tem a cara de pau de vir com essa cara de bolo solado, vir com cara de delegado, fazer deboche,
com sarcasmo, né, para cima dos teólogos, falando que somos burros, que os teólogos são burros, né? Burro é você, que ainda não aprendeu ainda que a Bíblia, as Escrituras, é a nossa única regra de fé e prática, e tem que ser a única regra de fé e prática. Por que você é evangélico? Por que você não é católico? Você já se perguntou por que você não é católico? Como é que você conheceu a igreja evangélica? Como é que você chegou à conclusão que os evangélicos estão corretos e que os católicos estão errados? É só por conta da questão da mariolatria ou das imagens de escultura? Será que é isso mesmo? O senhor deveria se perguntar melhor sobre isso, se informar melhor sobre isso. Aqui, ó, não tem luto na casa de ninguém, né? Então nós vamos encontrar isso, né? Da tribo de Levi é subdividida em 3 gerações. A família dos Gersonitas, Gerson e seus filhos. A família dos Meraritas, Merari, né, e seus filhos. E as famílias dos Coatitas, né, Coate e seus filhos. Agora, uma coisa interessante. Em Números, capítulo de número 14, e versículo de número 17 ao 20, o versículo 18 diz assim: não deixareis extirpar a tribo das famílias dos coatitas do meio dos levitas. Verso 19: mas isto lhe fareis, para que vivam e não morram. Quando se aproximar das coisas santíssimas, Arão e seus filhos cobrirão e colocarão cada um ao seu ministério no seu cargo. E eles não poderão olhar para os tabernáculos, ou não poderão tomar a frente, né, da ordenação dos filhos de Arão, né, para ministrar qualquer setor, né, cerimonial, e tocar nos utensílios sagrados, nas coisas santíssimas, sem antes ser colocado por um dos filhos de Arão, ou pelo próprio Arão. Porque se eles tocassem, né, voluntariamente, sem ser ordenado pelos filhos de Arão ou por Arão, né, porque eles eram invejosos, porque a ordem de Arão, né, que foi da ordem de Arão que foi escolhido para ministrar no tabernáculo, no Santo do Santo, e era eles quem podiam manusear os utensílios sagrados, né, o óleo sagrado, né, o aromista, o perfumista, né, deveria ser lá, né, da família de Arão, para manusear, né, as especiarias, né, e criar os perfumes, os incensos. Então não poderia, né, nenhum coatita tomar a frente, né, dos filhos de Arão. Que se eles tocassem alguma coisa santíssima, como o óleo da unção, eles seriam mortos, fulminados. Você já ouviu falar nos filhos de Arão, né? Abiú e Nadab, que foram lá no santuário e queimaram um fogo estranho, porque Deus tinha dito que era para queimar, era para manter a primeira chama que o próprio Deus acendeu do primeiro holocausto do Mishkan, do tabernáculo. Era para eles manter aquela primeira chama. Por isso tem a menorá de 7 castiçal, para eles acender uma varinha pela manhã, acender os 7 castiçal e manter o primeiro fogo. 7 castiçal, porque se um fogo se apagar, tem mais 6, né? E aí eles, fazendo essa transferência do fogo do altar, o primeiro fogo do altar que Deus acendeu, o primeiro holocausto, transferir esse fogo para a menorá, eles poderiam agora apagar, né, a chama ou a labareda ou as brasas que estavam ali, né, no altar, e remover a cinza, porque a cinza faz fumaça, né? Removia a cinza, limpava o altar, e aí poderia colocar uma nova oferta e voltar até a menorá, acender a varinha e usar o primeiro fogo que Deus acendeu do primeiro holocausto, e assim a chama arderia continuamente sobre o altar e não se apagaria. A primeira chama que Deus acendeu, que o Eterno lançou, o primeiro fogo no primeiro holocausto, deveria ser aquele fogo. Mas eles ficaram com preguiça de ir lá e buscar o fogo de Deus, o fogo eterno, né? O fogo do Eterno, lá na menorá. Aí estava com alguma coisa ali,
uma espécie de fósforo, não sei como é que eles acendiam fogo naquele tempo, né? Pegaram o fogo lá, alguma coisa que eles tinham para incendiar fogo, e acendeu o holocausto sem buscar na menorá o primeiro fogo. E aí foram fulminados de dentro para fora, foram queimados de dentro para fora, né? De forma extraordinária, né? É isso que aconteceu com os filhos de Arão, Nadab e Abiú, né? E é exatamente isto o que diz, né, nesta passagem, que se os filhos de Coate tomassem a frente dos filhos de Levi, né, haveriam de perder as suas vidas. Número capítulo 4, versículo 7 ao 20. Você pode certificar isso lendo, né? Estou dando as referências bíblicas para vocês compreender. Então eu estou aqui passando, ó, as casas estão tranquilas, todo mundo em paz, tá? Não está havendo luto nas casas, né? Para vergonha desse charlatão mediúnico, né? Esse pregador, né, de heresia, esse pregador de visões e revelações imediatas. Irmão, profecia e revelação é bíblica. Nós não precisamos de mais profecias e mais revelações. Na Bíblia tem profecias que se cumpriram, revelações que se cumpriram, mas também tem muitas profecias e revelações que ainda não se cumpriram. Se ainda não se cumpriram, por que nós precisamos de mais profecia, de mais revelações? O Senhor não trouxe nada de novo, apenas pegou 2 casos, fundiu num só, para criar um espantalho, para fazer pânico, pregar o pânico, o medo, desinquietar as famílias, né? Como o Senhor mesmo falou, para levantar os teólogos de suas cadeiras, né? Ainda usou de sarcasmo. Eu consegui fazer tudo isso. Você é o cara. Você conseguiu passar vergonha na internet, meu irmão. É isso que você conseguiu. Você não conseguiu causar o que você queria, não. Tá aqui, ó. Não tem ninguém de luto. Aqui tem espírita, tem umbanda, tem candomblé, seixonoye, né? Adeptos de diversas seitas que provavelmente nem conhecem o Senhor, nunca ouviram falar sobre aspergir ou ungir os umbrais das portas, né? Ficar preso dentro de casa por conta de um cavalo amarelo, né? O Senhor não sabe nem o que isso. Tem até uma profetisa aí que falou que agora vai soltar os cavalos pretos. Dia 1º de abril, gente, vai soltar o cavalo preto. Eu tô chegando aqui dentro de casa, vou entrar pra dentro de casa. E é isso aí, irmãos.